E a paz do Senhor, meus irmãos, passando para dar uma palavra para vocês aqui. Abre sua Bíblia lá em João 15, né? João 15. João 15 vai dizer assim a respeito da videira, da videira e os ramos, né? Olha a importância, né? Abre sua Bíblia lá em João 15. João 15. Vou começar a partir do início aqui para vocês, mostrar a importância de você dar fruto, né? Olha só, olha como diz, olha só como começa. Jesus ele começa dizendo assim: eu sou o que? A videira verdadeira. E meu pai é o que? É o agricultor. O que ele está dizendo? Eu sou a videira verdadeira. Existem muitas videiras que falsas, né? Existem muitas videiras que não são ele, são falsas. E olha o que diz: e meu pai é o que? É o agricultor. Ou seja, o pai cuida do filho. Ou seja, o pai, Deus, ele cuida de Jesus. Ele está referindo que eu sou a videira e meu pai é o que é agricultor. Ou seja, ele que é responsável pela videira, ela permanecer bem, ela permanecer frutificando. Ou seja, o pai, se for necessário, ele corta o galho, corta aquilo. Ou seja, vai mantendo a videira o quê? Crescendo. Ou seja, forte. Olha só o que diz mais: todo ramo que estando em mim, ou seja, todo ramo que estando em mim não der fruto, olha o que a Bíblia fala, ele o que? Ele o corta. Olha só, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o que? Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Olha só, todo o que dá fruto, ele limpa. Para que ele limpa? Aquele que dá fruto, já está dando fruto, né? Mas olha só, todo ramo que estando em mim, ou seja, que estando com ele, permanece com ele, você permanece com Jesus. O que ele está dizendo aqui? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem muitas que estão com ele, só que não dá fruto. Como assim não dá fruto? Eles não fazem a vontade de Deus, passam a fazer a vontade de quem? Fazer o que? A vontade de quem? Do mal, não é? Ou seja, quando a gente está fazendo o bem, não fazendo o mal, a gente está fazendo o quê? Dando fruto. Olha só, quando a gente faz o bem, a gente está dando o quê? Dando fruto. Mas quando a gente faz o mal, o que a gente está fazendo? A gente não está dando fruto. Porque esses frutos, ou seja, o fruto que você dá não é para você, é para uma pessoa. Ou seja, não tem como você ser o ramo e o ramo comer o próprio fruto. Não. O que Jesus está dizendo? Para a gente dar fruto. Esse fruto é porque é para alguém, não é? Ou seja, se você fazer o bem, se você fazer o que agrada a Deus, você está fazendo o quê? Você está dando o quê? Você está dando fruto. Mas quando você não faz isso, você está fazendo o quê? Fazendo mal, não está dando fruto. E por isso que ele diz aqui, todos esses ramos que ele vê que não está dando fruto, ele corta. Mas olha só, o que ele diz mais: e todo o que dá fruto, ele limpa. Ou seja, se você está dando fruto, ele vai te limpar. Ele vai te limpar para que você para que produza mais fruto ainda. Ou seja, para que você dê mais fruto, ele vai te limpar. Ou seja, ele vai começar a limpar. Ou seja, para poder você produzir mais, né? Olha só, por isso que a Bíblia fala que Deus que Deus é bom, né? Não só como é bom, tomar para um versículo que eu até esqueci o versículo, que diz assim: lembrei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? Que ama a Deus. Você ama a Deus? Ou seja, se você ama a Deus, você está fazendo o que? A vontade de Deus, você está dando fruto. Mas todas as coisas cooperam para o bem, às vezes Deus vai lá e poda, Deus vai lá e te limpa. Aí você não entende porque Deus te limpou, não é? Mas Deus te limpa para quê? Justamente para isso, para que você produza o quê? Para que você produza mais fruto ainda. Ou seja, para que você produza mais. Olha o que diz mais aqui: vós já estáis limpos, o quê? Pela palavra que você tem o quê? Falado. Olha só. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Ou seja, essa palavra que eu estou pregando agora para você, ela está te limpando. Ela está te lavando, ela está te purificando. Aí você recebe essa palavra dentro de você, Deus dá um toque dentro da sua alma, porque Ele está te limpando, ou seja, Ele está falando com você. E olha mais o que diz: permanecei em mim. Olha só, permanecei em mim e eu permanecerei o quê? Em vós. Por que está dizendo se você permanecer com Ele, permanece com vós? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o deixar de verdadeiramente o quê?
os deixará, não é? Ou seja, Deus está com você enquanto você está com Ele. Por que Ele só está com você enquanto você está com Ele? Porque a decisão de estar com Deus ou estar longe dele é nossa. Ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Para você por quê? Para você se decidir se você permanece com Ele ou não permanece. Se você permanece com Ele, se vir a Ele permanece com você. Mas se você deixar, Ele te deixará também. Olha isso que a palavra está dizendo. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode, olha o que ele diz mais. Como não pode o ramo produzir fruto de... como não pode o ramo, ou seja, aquele ramo, produzir fruto de si mesmo, ou seja, você não produz fruto de você mesmo. Um exemplo, uma videira. A videira o pai cuida, o pai coloca água, coloca tudo na terra ali que é necessário para que a videira ela produza, né? Ela produza frutos. Ou seja, o pai ele cuida, ou seja, os nutrientes vai para a videira, né? A videira ela tem os nutrientes. E os nutrientes que ela tem, ela manda diretamente para o galho. E o galho que produz o fruto. O galho vai lá e produz o fruto, não é? Produz o fruto não porque ele, por si mesmo ele produz o fruto, não, ele está produzindo porque o que mantém ele produzindo é a videira que dá a força para ele produzir. Ou seja, com isso nós entendemos o quê? Sem a videira, o galho, o quê? Ele seca, ele murcha. Se você cortar um galho, ele vai morrer, por quê? Porque ele não está sendo sustentado, porque ele precisa de uma árvore para ser sustentado, ele precisa de uma árvore para ser o quê? Alimentado. Ou seja, o fruto só vem se a videira estiver o quê? Conectada no ramo, não é? E olha só, se eu cortar o ramo, olha só como o fruto, a videira não dá o fruto de si mesmo. Olha só, se eu cortar o galho, ele vai secar, não vai? Mas vai nascer outro broto vai nascer e vai dar fruto. Ou seja, por si mesmo ele não dá o fruto, mas sim, quem dá por si mesmo a energia, a força, é quem? É Jesus e o Pai. Ou seja, ele sustenta o ramo, porque o ramo que dê fruto, permaneça dando fruto. E olha o que ele diz mais aqui. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, se não permanecer onde? Então você precisa, na verdade você depende da videira para poder dar fruto. Isso só dá fruto se você estiver com ela. Por isso você vê uma pessoa quando ela não faz o bem, quando ela só volta para as coisas erradas porque ela não está conectada na videira. Se ela tivesse conectada na videira, ela estava dando fruto. Ou seja, ela está fazendo a vontade de Deus. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela está conectada aonde? Na videira. Por isso que Jesus ele sempre fazia o quê? Fazia o bem. Jesus ele sempre fazia o quê? Jesus sempre fazia a vontade do Pai. Ele mesmo falava, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade de quem? De meu Pai. Por quê? Ele permanecia com ele, com o Pai. E olha o que diz mais aqui. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecei o quê? Em mim. Ou seja, nós não podemos dar fruto se não permanecermos com quem? Com ele. E olha o que diz mais. Eu sou a videira. Vós o que? O ramos. Ele está dizendo que eu sou a videira, eu sou a árvore, né? Vocês são os ramos, não é? Vocês são os ramos. Olha o que diz mais. Quem permanece em mim, olha só, o ramo que permanece com ele, conectado na videira. E eu aonde? Nele, esse dá muito fruto. Olha só, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. Ou seja, sem Jesus você não pode fazer nada. Nada você pode fazer. Ou seja, você só vai dar fruto, você só vai ter a paz, você só vai ter a presença de Deus, aquela alegria dentro de você, se você permanecer aonde? Com a videira, se você permanecer com Ele. E sem Ele nada você pode fazer. Porque Deus ele criou tudo, criou o mundo, criou tudo. Então, tudo pertence a Ele. Sem Ele você não pode fazer o que? Nada. Tudo foi feito para Ele, por Ele, para Ele, né? Por isso que a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer. Porque Ele governa tudo, né? A terra está sob o controle de quem? De Deus. Ainda que o mundo jaz do maligno, na Bíblia fala. Porque quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, quer dizer o quê? Que o mundo está sendo influenciado por quem? Pelo inimigo. Ou seja, o mal, ou seja, o mundo jaz do maligno quer dizer o quê? O mundo, quando se refere ao mundo, a Bíblia está se referindo o quê? As armas do diabo, por exemplo, maldade. Ou seja, contenda, confusão, briga, essas coisas são tudo o quê? As pessoas estão sendo influenciadas por quem? Pelo maligno. Por isso que a gente não pode fazer a nossa vontade. Por isso que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo e siga. Por quê? Porque quando chegar esses momentos de luta, de guerra, você não vai fazer a vontade de quem? Daquele a quem você está sendo influenciado. Você vai fazer a vontade de quem? De Deus. Deus ele te liberta, o Filho te libertou.
né? Mas não, quando a gente está sendo influenciado pelo mal, o que acontece? O diabo, ele não vai deixar você fazer o bem, né? Ele vai sempre tentar levar você pro mal, porque ele tá influenciando, ele influencia as pessoas, né, a fazer o que é errado. Mas quando você conhece a verdade vai te libertar. Aí você vai ter a decisão de fazer o bem ou fazer o mal. Deus começa a colocar, ele coloca a decisão. Você passa a ter a decisão de fazer o bem ou fazer o mal. E olha o que diz mais aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha, se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Por quê? Se o galho ele não permanecer na videira, será lançado fora. E a semelhança de quê? A semelhança do ramo. Ou seja, por quê? Você é semelhante ao ramo, ele está dizendo. Se você não permanecer com ele, a semelhança do, como você é um ramo, como se ele está comparando um ramo, você vai secar. E o que vai acontecer? E o apanham e faz o quê? E lançam no fogo e o queimam. Ou seja, não é Jesus que vai te apanhar e te jogar no fogo, não. Se você não permanecer com ele, a decisão é nossa, né? Se eu não permaneço com ele, vem alguém e apanha e lança no fogo e o queima, né? Ou seja, ele está dizendo aqui, você vai queimar se você não permanecer com ele. Porque ele vai fazer você dar fruto. Ele vai fazer você florescer, você dar fruto. Você sustentar vidas, né? Você vai, através de você vai ser o quê? Fonte, né? Uma fonte que vai sustentar outra pessoa. Às vezes você fala uma palavra para uma pessoa, a pessoa já se sente feliz, alegre, não por causa de você, mas porque você está conectado na videira. Aí você dá uma palavra de Deus para a pessoa se alegra, a pessoa fica feliz. Às vezes você é aquela pessoa que chega no ambiente, as pessoas já olham diferente para você. Por causa de quê? Porque você tem uma videira, porque você está conectado na videira, né? Você é um ramo e está conectado onde? Na videira, videira verdadeira. E olha o que diz mais aqui: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiser de vos será feito. Olha só o que ele está dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiser de vos será feito. Olha só, isso não é para qualquer pessoa, não. Olha o que ele está dizendo, isso não é para qualquer pessoa. Porque ele está dizendo aqui: se permanecerdes em mim. Existe aquela pessoa que permanece com ele e não dá fruto, né? Essa ele corta, ou seja, essa já está sendo cortada. Não é porque ele corta, é porque o pai que é agricultor, ele corta, né? Ele vai lá e corta. Se não está dando fruto, ele corta. E vem outro ramo e nasce, não é? Vem outro ramo e nasce onde cortou. Sempre quando a árvore corta outro, vem outro brota, nasce ali no galho, né? E olha o que diz mais aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem, se você permanecer dando fruto, não é? Ele está dizendo, se você permanecer em mim, ou seja, você permanecer conectado na videira, você vai permanecer dando fruto. Ou seja, seu fruto vai o quê? Só vai permanecer, ou seja, você vai dando só fruto, você permanece dando fruto. E olha o que ele diz mais: e as minhas palavras permanecer de vós. Eu tenho que permanecer com a palavra de Deus, ou seja, eu tenho que permanecer o quê? Guardando as palavras que ele me dá. Nesse momento eu estou te dando uma palavra de Deus aqui. Você tem que o quê? Tem que guardar ela dentro de você. Eu guardo e pratico, eu tenho que praticar. Para a palavra permanecer dentro de mim, eu tenho que praticá-la também. Ou seja, eu tenho que pôr ela no meu viver, eu tenho que praticar ela, né? E olha o que diz mais: se as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, em vocês, pedireis tudo o que quiser de vos será feito. Olha só, Deus ele nunca vai dar uma autoridade para você. Se você, uma pessoa que permanece com Jesus e as palavras de Jesus permanecem com ela nunca vai pedir algo por mal de uma pessoa. Por isso que ele deu aqui, você pode pedir o que você quiser e vos será feito. Ele deu esse querer para você pediu o que você quiser. Mas por que ele deu isso aqui? Porque ele sabe a pessoa que vai pedir e vai acontecer, vai ser aquela que permanecer com ele e as palavras dele permanecer nela. Ou seja, essa pessoa não vai pedir o mal para ninguém, ela vai pedir o bem. Ou seja, ela está fazendo o bem, ela está dando fruto, ou seja, ela vai pedir sempre o que for bom. E se ela for pedir por mal, não vai acontecer, né? Por causa de quê? Porque ela não está permanecendo na videira. A videira ela dá frutos, os frutos dela são bons, são frutos maus, são frutos bons, né? Ou seja, você pode pedir que se você permanece dando fruto com ele e as palavras dele você permanece guardando e praticando, você pode pedir o que você quiser que aconteça na sua vida. E olha só o que diz mais: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muito fruto. Ou seja, Deus é glorificado através de quem? Através de você. E nisto é glorificado meu Pai, em que dê o quê? Em que deis muito fruto.
Ou seja, se você está dando muito fruto, quer dizer o quê? Que você está glorificando a Deus através da sua vida. Se você está exaltando a Deus, né? Olha o que diz mais. E assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha só o que diz. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Olha só, ele está dizendo que se você guardar os mandamentos dele, você permanece no amor dele. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo seja o quê? Esteja em vós, e o vosso gozo o quê? Seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, isso que já é um fruto. Quando você ama seu próximo, assim como a si mesmo, assim que ele está dizendo aqui, para que a gente ame o nosso próximo, né? Uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, isso é um fruto que você está dando quando você ama. Você só ama a pessoa se você estiver o quê? Conectado na videira, né? Porque o homem ele não é bom, o homem ele é mau, né? Mas quando está conectado na videira, ele se torna o quê? Bom. Não porque ele se torna bom por ele mesmo, não, mas por causa do Espírito de Deus que vai estar passando a habitar nele, não é? Ou seja, ele passa a ser bom, porque a Bíblia mesmo fala, né? Só Deus é bom. Só Deus é bom, ou seja, nós não somos bons, só Deus é bom. Olha o que diz mais aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazer o quê? O que eu vos mando. Já não vos chamareis servos. Ou seja, você vai se tornar amigo se você fizer a vontade de Deus. Se você der fruto, né? E permanecer dando fruto, né? Olha só o que vai dizer aqui, mais aqui na frente. Porque o servo, vocês amigos se fizer o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho o quê? Dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas olha isso que ele diz, não foi vós que me escolheste, não foi você que escolheu Jesus, né? Não foi você que escolheu a ele, mas olha o que ele está dizendo. Não foi vós que me escolheste a mim, mas pelo contrário, Senhor, o contrário, ou seja, eu vos escolhi a vós e vos designei para quê? Para que vale deis fruto, ou seja, está querendo que você dê o fruto, ou seja, o fruto você tem que dar fruto. Ou seja, uma pessoa quando ela é justa, ela está dando fruto, não está? Quando você é justo, você está dando fruto. Quando você faz o bem, você está dando fruto. Quando você faz a vontade de Deus, você está dando fruto. E olha o que ele está dizendo. Você tem que ir, ou seja, vai, anda. Ou seja, no seu andar, no seu viver, ou seja, vai, ele está dizendo vai, no seu viver, no seu andar, você tem que dar o quê? Fruto. Ele quer que você dê fruto. E o vosso fruto é o quê? Permanecer. Você não pode dar fruto somente hoje. Você tem que permanecer dando fruto, permanecer fazendo a vontade de Deus, permanecer fazendo o bem, né? Permanecer fazendo o que agrada a Deus. E olha o que vai acontecer se você fazer isso, se você permanecer dando fruto, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele o que? Vos conceda, ou seja, Deus vai conceder a você tudo que você pedir ao Pai, se você permanecer dando, somente se você permanecer o que? Se você permanecer dando fruto, tudo que você pedir ao Pai em nome dEle, Ele o que? Ele vos concede, ou seja, vai acontecer. Se você permanecer dando fruto, vai acontecer na vida, né? Na sua vida. Aquilo que você pediu uma oração, né, ao Pai. Se você está dando fruto, permanecendo fruto, vai acontecer na sua vida. E olha o que ele disse: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Então essa é a palavra, dê o que? Dê fruto. Não somente dê fruto hoje, não, mas todos os dias permaneça dando fruto. Para você dar fruto todo dia, você não pode fazer a sua vontade, né? Você tem que fazer a vontade de Deus. Lembrando, a vontade de Deus é o fruto, né? Você vai dar fruto se você fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade em si mesmo, né? Nós somos mal. A Bíblia fala: vós sois mal e sabeis dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem ao que vos pedires, né? Ou seja, faça o bem. Ou seja, você vai permanecer dando fruto se você fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Amém, né? Então, guarde as palavras do seu coração. Guarda a palavra de Deus dentro de você. Se você permanece com Ele, as palavras dele permanecem em você. Você pode pedir o que você quiser que vai acontecer na sua vida. Amém. Fica com Deus. Paz. Se inscreve no canal. Deixe seu likezão aí também, né? Para estar ajudando também. Amém. Fica com Deus.